Bom dia a todos, eu sou Amanda Vidmontas, da Avalara. Vou apoiar o Álvaro, nosso cliente Duratex, nessa apresentação. Vou apenas fazer o institucional da Avalara e depois eu deixo a palavra com ele. Bom, nós da Avalara nascemos para cuidar de questões fiscais. O nosso mote é associar tecnologia para simplificar e otimizar processos, mas associar tudo isso a conteúdo, porque a gente sabe que só a tecnologia não basta quando a gente fala de questões fiscais, principalmente quando a gente está tratando de processos de Brasil. Nós somos escolhidas no mundo por mais de 20 mil clientes. Lá fora nós somos muito fortes em cálculo de impostos, a nossa matriz é nos Estados Unidos e temos unidades também por toda a Europa, Ásia. E nossa solução de motor de cálculo lá fora, ela realiza mais de 1.200 transações por segundo. Tá? Então, conteúdo de mais de 190 países, incluindo também Brasil. Nós temos também vários parceiros que trabalham com a gente. Então, no caso aqui, como a SAP, nós já somos certificados nessa nova modalidade de Tech Service, quando a gente fala de HANA on Cloud, onde o próprio motor de cálculo é utilizado através de um parceiro. Aqui, falando de Brasil, nós estamos com essa marca Avalara desde 2016. Evidente que a gente vem de fusão de outras empresas que já conhecem de mercado nacional, que já trabalham com solução fiscal há bastante tempo. Por isso que a gente pode apresentar esses números, né, que não são feitos de uma hora para outra. A gente tem um respaldo grande de pessoas e de processos aqui no Brasil já há bastante tempo. Tá? Hoje são cerca de 120 colaboradores, nosso escritório principal fica aqui em São Paulo e temos uma equipe de desenvolvimento também em Florianópolis, e os nossos processamentos se apresentam em números grandes, aí, como quase 3 milhões de documentos capturados mensalmente para alguns de nossos clientes, mencionando apenas um dos nossos processos. Importante ressaltar que todas as soluções de Brasil também estão hospedadas na nossa cloud global, que fica na AWS, então são soluções robustas, com performance adequada. Alguns de nossos clientes, evidentemente ali a Duratex, um deles. Importante comentar aqui a possibilidade das soluções em nuvem em atender clientes de vários segmentos, de portes distintos também, quando a gente fala em processamento, né? Volumetria faz toda a diferença na precificação para a gente. A nossa ideia é fazer certo da primeira vez, então quando a gente fala solução fiscal, a gente não pode falar apenas em processos de apuração de impostos e geração de obrigações. A gente precisa tratar que o processo aconteça da forma correta desde o início, seja ele no momento de um cadastro, de um prestador de serviço ou de outros participantes, durante todo o processo para a emissão de um documento ou recepção de um documento, para que a obrigação e o cumprimento das obrigações junto ao fisco sejam coerentes. Eu não vou me alongar mais, a gente está no stand 5, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a Avalara. Vou passar a palavra para o Álvaro e deixar com ele agora. Obrigada. Obrigado, Amanda. Vocês estão me ouvindo? Ah, que bom. Boa tarde a todos, meu nome é Álvaro, né? Gostaria de primeiro falar sobre o meu propósito, em vez de falar o que eu faço, na verdade. Nosso propósito dentro do FinLab, dentro desse projeto de transformação na área de finanças, é garantir agilidade e eficiência, né, das operações de back-office, visando a redução de custos, né, pensando na otimização de sistemas e simplificação de processos e controle desses processos. Eu acredito que boa parte das áreas de finanças pensam da mesma maneira, mas a gente trata isso como um propósito, não só simplesmente como uma missão ou um valor, né? Falando um pouco sobre conceito de transformação, dando um passo atrás antes de falar sobre tecnologia, né, que a gente viu tantos modelos de transformação, falando em utilização de novas ferramentas. É bom pensar um pouco no step back, né? Como que a gente faz essa transformação, né? Pensando no conceito de transformação como um todo. A transformação digital, ela não é simplesmente a adoção de uma ferramenta, né? Ela é um processo que todas as empresas vão ter que passar.
não adianta a gente achar que a transformação digital acontece simplesmente porque comprou-se uma ferramenta ou porque se construiu uma ferramenta. Ela é uma mudança real e radical, ela tem que ir a fundo na empresa, ela muda o processo de cultura, estrutura da organização, pensando assim, a partir de qual tecnologia pode ser utilizada para melhorar o processo, pensando de uma forma estratégica. Então, assim, comprar um S4HANA ou simplesmente comprar uma ferramenta da Valara vai me fazer ser transformado, vai me garantir a transformação digital? A gente acredita que não. Que, né, pensando nesse conceito, toda vez que a gente pensa em transformação, a gente tem que olhar um pouco o que acontece dentro das empresas. Então, todas as empresas que passaram por transformação digital, ou todas que vão passar ainda, 70% dessas empresas falham nesse processo de transformação, seja digital, seja uma transformação cultural. 2/3 dos projetos de transformação falham. E pensando nisso, a palestra que eu venho fazer aqui hoje é para falar que não adianta pensar só na ferramenta, nem na metodologia, nem... A gente tem que pensar um pouco mais de forma estruturada, que são as pessoas, né? E quais são os grandes mitos desse processo de transformação, né? Que ela serve só para empresas de tecnologia, ou seja, só as consultorias podem pensar em transformação, que é uma grande falácia. Tudo está ligado à experiência do cliente. Então a gente vê muitas empresas focadas, não, eu só vou focar no front-end, na experiência do cliente, esquece da estrutura de back-office, que é um trabalho que a gente vem fazendo dentro da Duratex. A transformação só pode acontecer com pequenas iniciativas, também é uma mentira. A gente pode pensar em iniciativas grandes, mudanças muito maiores, né, que de longo prazo, de forma mais estruturada. A TI é a única responsável por essa transformação? Não. A área de negócio tem que estar muito próximo da área de tecnologia para pensar nesse modelo de transformação. Não é uma transformação de sistema, não é uma transformação de processos de TI, a gente está falando de transformação como um todo. E quando a gente fala de transformação como um todo, a gente fala de transformação cultural, transformação do modelo de trabalho, como todo mundo trabalha em conjunto, né? A gente pode esperar? Também não. Na verdade, eu acredito que todo mundo está muito atrasado no processo de transformação digital. A gente tem muito ainda por fazer e acho que isso ainda vai levar alguns anos aqui no Brasil para se consolidar. Tem alguns casos que a gente pensa, né, as empresas que já nasceram transformadas, né, que são empresas que já vêm com outra linha de pensamento. E muitas empresas criam a sua área de digital e falam assim, essa área já está transformada. O digital nasce transformado, mas as outras áreas, o back-office, a área de finanças, o RH, elas precisam passar por esse movimento de transformação. Apenas iniciar esse processo com iniciativas digitais resolve o problema? Também não. Como eu falei, é uma mudança do core. Isso acontece de dentro para fora. A gente tem que pensar como que eu tenho que mudar meus processos, a minha maneira de enxergar, a minha maneira de resolver problemas para poder ir adiante. Pensando o que as empresas buscam, né, nesse processo de transformação. Todo mundo quer chegar no modelo de disrupção. Então a gente viu aqui algumas apresentações de S4, inteligência artificial, que são gatilhos de disrupção. A gente tem gatilhos de disrupção voltados desde a época da criação da internet, rede social, cloud, big data, impressão em 3D. Adotar ser um early adopter, né, você trazer isso para dentro da empresa, não vai fazer você ser transformado, né? Esses aqui são apenas gatilhos, são apenas ideias, são iniciativas. Então, quando você olha para o futuro desse modelo disruptivo, né, do atingir a disrupção, quando a gente fala de economia colaborativa, carros autônomos, e tem um item que nem está aí, que é o processo de transhumanismo, que é colocar tecnologia dentro do nosso corpo. É um processo muito lento, não é um processo de simplesmente vou comprar a ferramenta e trazer para dentro de casa e resolver. E a única maneira da gente adotar isso é uma mudança interna, como eu falei. Essas empresas que estão aqui, todas elas nasceram transformadas. Elas são os grandes unicórnios, né? Desde 2007 aí a gente tem o Uber, tem o Spotify, que tem um modelo, o Airbnb, são modelos disruptivos, mas elas nasceram de forma disruptiva. Mas como é que a gente faz isso numa indústria, num banco, que tem um modelo mais pesado, uma cultura muito mais forte, mais antiga, e que, na verdade, sofre com a mudança? Eu entendo que, assim, na área de tecnologia a gente está acostumado a mudar.
né? A gente sente que as mudanças acontecem, as mudanças surgem aqui a gente vê N iniciativas e quer trazer essas iniciativas para dentro de casa. Mas para trazer isso para dentro de casa, a gente precisa fazer uma mudança. E essa mudança acontece com mindset. E quando eu falo de mindset, a gente tem que pensar e se perguntar constantemente: eu estou fazendo o que é melhor? Eu posso fazer melhor? Eu posso dar continuidade nessa melhoria? Ou seja, não adianta eu chegar e falar que um sistema ou uma metodologia vai resolver o nosso problema. A gente tem que começar a pensar numa mudança constante, numa melhoria contínua, num fluxo contínuo de trabalho, questionando constantemente esse modelo. Dentro da Duratex a gente começou a propor esse modelo, né? A transformação digital na Duratex, ela começou, mas como o nosso CIO costuma dizer, nós ainda somos um bebê. A gente começou a engatinhar, começamos a crescer, começamos a ver os resultados disso acontecer. E uma das características dessa mudança foi essa mudança de pensamento entre projetos waterfall e projetos ágeis, né? Antes a gente planejava tudo, desenhava, criava a solução perfeita, saía construindo e chegava no final, fazia os testes lá, que às vezes levava meses, e no fim das contas esses testes não garantiam exatamente o que era necessário. Quando a gente fala de ciclo ágil, a gente faz uma análise, um design, a construção em curtos períodos de tempo e a gente acaba fazendo entregas com mais valor, entregando o que é realmente necessário. Mas para isso não adianta também eu simplesmente adotar a metodologia ágil e colocar na empresa. Eu entendo que a gente tem metodologias ágeis como Scrum, XP para desenvolvimento, mas ainda assim a mudança de mindset não pode acontecer só na área de TI. Essa mudança de mindset tem que partir também da área de negócio. Na Duratex, a gente construiu a célula FinLab, né, inicialmente, usando duas grandes metodologias e que, na verdade, saímos construindo a nossa metodologia. A gente usou alguns Kaizens para poder realizar uma revisão de todos os modelos dentro da Duratex do processo de TI. E para projetos, a gente começou a aplicar a metodologia ágil. Ou seja, nós estamos trabalhando o Lean Thinking e o Agile Thinking para tentar chegar no melhor modelo. Mas a Duratex adotou Six Sigma, a Duratex adotou Scrum, a Duratex adotou... Nós, na verdade, estamos tentando juntar todas essas metodologias e todo esse conhecimento para formar uma metodologia própria, né? E esse trabalho da metodologia própria, ela é repassada para as consultorias que trabalham com a gente. A Avalara foi uma das consultorias que passou por uma espécie de treinamento da Duratex de como trabalhar na nossa metodologia. E como que acontece, né, essa linha de pensamento, né? Focado no Lean, a gente pensa muito na qualidade na origem, ou seja, a gente conta muito com a nossa equipe de negócio, tem representantes aqui hoje da nossa equipe de negócio, focando na melhoria na origem, levantando as necessidades que são reais. A gente fala assim, se ele não passar do terceiro porquê, talvez aquele item não seja realmente necessário a ser executado. A gente trabalha com fluxo contínuo de entregas, fazendo entregas no modelo de sprints, né? Trazendo pequenos valores para aquela área de negócio e eles vão enxergando esse valor e participando desse processo de entrega de valor, não só de tecnologia, mas também de processos. Trabalhamos com gestão visual, ou seja, nós temos lá os nossos quadros de Kanban e eles não estão lá de enfeite, eles não registram simplesmente as tarefas. Se existe um problema, ele é colocado no quadro, isso aparece para as pessoas. A gente brinca que se a gente não tem um problema, a gente acaba tendo um problema, né? E no final a gente busca essa entrega de valor, a entrega de valor real para o cliente, tá? E no caso, nossos clientes são a área de negócio. Eu acho que travou. Falando um pouco sobre como a gente trabalha com as atividades dentro da Duratex, hoje nossas áreas de negócio elas fornecem um backlog. Esse backlog ele é estruturado, né? Ele traz o que a gente chama de user story, e nessa user story ela é escrita pelo usuário em conjunto com alguém de TI para tentar detalhar o que vai ser executado naquele período. A gente prioriza todo esse backlog, passa por um ciclo, né, de sprints, né, e define qual que vai ser executado naquele período, prioriza o que vai ser executado naquela sprint,
Fazemos as cerimônias do Scrum, né? Fazemos as dailies, fazemos as reviews, fazemos as retros. As dailies, para quem não conhece, são reuniões de 15 minutos em que a gente só faz 3 perguntas, né? Que é o que você fez de ontem para hoje, o que você vai fazer de hoje para amanhã e o que você tem de impedimento para fazer essa atividade. E com isso a gente gera uma interação maior com a área de negócio, que é uma característica do movimento ágil, do manifesto ágil. A gente não está focado no Scrum, a gente está focado em garantir a interação, em melhorar essa conexão com a área de negócio, o que não acontece num projeto Waterfall, que geralmente eu faço lá o BBP, desenho, esqueço que a área de negócio existe, construo tudo e faço a entrega e a área de negócio olha para minha cara e fala: não era isso que eu queria, não era isso que eu precisava, isso não faz sentido para agora. Então, nesse modelo, a gente tenta garantir em pequenos lotes, trabalhando muito o conceito de 80-20, né? A entrega trabalha nos 20% para entregar 80% da necessidade e garantir uma melhor qualidade dessas entregas. Aqui é um exemplo do nosso backlog, que aconteceu do ano passado para cá. A gente ganhou muita velocidade, né, nessas entregas, a gente quebrou um pouco essas demandas que nós tínhamos na área de finanças, na área de suprimentos também. E o que acontecia? Nesse início, o backlog ainda era desestruturado. Hoje, o nosso backlog é mais estruturado porque a gente tem um backlog que eu já chamo de backlog saudável, que é um backlog que faz sentido para a área, as áreas discutem entre elas o que faz sentido ser executado primeiro e a gente começa a entregar valor para o que faz sentido para aquele momento. Então a gente passou aí por um ciclo em 2017, já entramos no ciclo de 2018 com 114 demandas. E quando a gente tem um grupo de demandas pequenas, mas que são referentes ao mesmo tema, a gente tenta bloquear essas demandas e criar talvez uma solução mais ampla. Lembra que eu falei que às vezes você não precisa de pequenas iniciativas, você precisa de grandes iniciativas? E foi o que aconteceu quando a gente foi falar de sistemas fiscais. A gente tem um emaranhado de sistemas fiscais hoje dentro da Duratex e começamos a entender que a gente precisava unificar todos esses sistemas. Foi quando a gente olhou para um projeto que a gente percebeu que precisava trocar os 6 sistemas fiscais, mais o sistema de monitor de entrada de notas fiscais, tentando garantir integridade de todas essas informações. E quando eu falo de 6 sistemas fiscais, todo mundo pensa assim, mas então você usa o EFD para uma coisa, o ECD é outro sistema? Sim, a gente tem sistemas completamente diferentes, usando mesmas bases, e ainda assim a gente não garante que aquelas bases estão totalmente corretas. Ou seja, eu já não tinha certeza se o número que eu entreguei para o governo no SPED fiscal tem a ver com o nosso SPED contábil, se a informação que foi passada estava correta. Então isso era um problema e que a gente precisava garantir essa sinergia entre os sistemas e que a gente olhou e propôs uma solução um pouco mais ampla. E como que a gente fez isso? A gente fez uma análise de processos não só focados no SAP, também olhamos para a parte de processos, olhamos para a parte de sistemas não SAP, visando uma solução mais ampla, né? Não visando uma solução simplista. Olhamos de uma maneira integrada, né? Junto com a área fiscal, junto com a área contábil. Identificamos qual que seria o melhor caminho a ser resolvido, né? A maneira de se resolver. Revisamos a questão de processos, alguns processos ainda estão sendo revistos, porque o projeto ainda está em andamento, né? Visamos o fluxo contínuo dessas melhorias, ou seja, a gente propôs para a Valara e a Valara topou entrar nesse modelo com a gente, de não trabalhar o projeto simplesmente waterfall, olhando um fluxo de entregas contínuas, garantindo pequenas entregas para a área de negócio e eles começando a enxergar valor no projeto durante o projeto, até mesmo para revisar a questão de escopo. O escopo, que é um tema muito complexo quando você fala de um projeto turnkey, ele nasce com o escopo, mas a gente não vê um problema quando a gente tem que mudar o escopo. O problema é quando você chega no final do projeto e fala assim, meu escopo estava errado. Isso sim é um problema. Então, assim, redirecionar o projeto, dar novos caminhos ao projeto, não é um problema.
Isso, na verdade, é uma solução para que a gente garanta que não tenha, no final do projeto, um elefante branco dentro da nossa empresa. E nesse fluxo, né, de seleção de sistemas, a gente foi olhando um pouco além, a gente foi olhando para o futuro dessa implementação, como que seria o futuro. Na Duratex, obviamente, eu acho que a maior parte das empresas que tem SAP estão olhando para o S4HANA, né, sabendo que isso vai acontecer. A gente tem um muro, mais ou menos em 2025, se eu não me engano. E a gente tem que começar a olhar para as soluções que vão ser implementadas agora, já pensando no que eu vou ter que mudar para o futuro. Não adianta eu trazer uma ferramenta, implantar essa ferramenta agora, e essa ferramenta não servir para daqui 3, 4 anos, quando eu começar uma implantação do S4. Então a gente começou a olhar de uma forma mais ampla. Todos os sistemas que estão entrando, né, de Duratex, estão sendo... quando a gente toma uma decisão de make or buy, quando a gente vai para o buy, a gente tem que pensar no modelo já que vai estar integrado no S4 no futuro. E foi com base nisso que a gente escolheu a solução da Avalara, né? Nessa busca, não foi uma busca lenta, não foi uma busca rápida, desculpa, foi uma busca lenta, a gente passou por um processo longo. Iniciamos a implantação mais ou menos em julho, e aí a gente colocou basicamente a suíte quase completa da Avalara, né? A gente não está com a suíte inteira da Avalara, tem a questão de solução de parceiros, que revisa a nossa parte de cadastros, mestre de materiais e serviços, né, analisando a questão de cadastro também. A parte de inbound, né, automação de inbound. A apuração desses impostos, que antes aconteciam em vários sistemas diferentes, então a gente está visando uma mesma base. Essa base não fica alocada só na Duratex, a gente está olhando já com um sistema em nuvem, que é uma característica da Avalara. A validação e o cruzamento dessas obrigações, ou seja, tudo que a gente antes de mandar para o governo, a gente já consegue fazer um processo de auditoria, né, desse processo. E a parte de agendas fiscais, que faz um controle de entregas não só de sistemas, do sistema, mas de tudo que foi entregue, mas também de toda a documentação disso que acaba estando numa mesma base. Isso foi fundamental, uma vez que a gente já está olhando para um centro de serviços compartilhados, né? A gente já está passando boa parte dessas atividades para dentro dos serviços compartilhados. Então, no modelo de serviços compartilhados, a gente tem que pensar no modelo bem estruturado, tem que estar tudo rodando redondo. E se a gente olhar para um sistema, para um conjunto de sistemas muito grande, a gente não conseguiria fazer essa passagem para o CSC. E essa implementação ela é fundamental para esse período. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade que a Avalara deu de falar um pouco do processo de transformação digital que está acontecendo dentro da Duratex. Agradeço a presença de todos aqui. Eu também queria agradecer, reforçar a alegria que a Avalara tem com essa parceria. Como o Álvaro falou, foi um processo longo de escolha, né? E a gente batalhou realmente para ser o escolhido, e o processo está só no começo, realmente, porque a gente entende que é uma parceria de longo prazo aí, e que a gente tem que estar em constante evolução, como ele colocou aqui, o tempo todo melhorando, nós e em conjunto com a Duratex. Obrigada pela presença, obrigada Duratex, Álvaro. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela presença de todos. Tá bom.